Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Obrigado você curtindo e compartilhando. Peço que fique comigo até o final. São 10 minutos apenas para a gente trazer uma informação muito importante aqui sobre a direita, sobre essa decisão que o Mota tomou agora, recente, de afastar os deputados. E foi ele mesmo que pediu. Não foi o outro, não. Foi o Hugo Mota. Vamos ver quem são, porque são 14, né? Mas que vai ser afastado mesmo por 6 meses, são apenas 3 ou 4. Vamos analisar quem são eles? Vamos ver essa informação. Oi, Carol, bom dia, muito obrigada, uma ótima semana a você, boa semana a todos que estão por aqui na nossa companhia. Olha só, na semana passada, quando essa possibilidade ainda era aventada, eu conversei com alguns parlamentares que participaram desse motim, né, de toda aquela mobilização nos plenários da Câmara e do Senado Federal, e eles falaram que era uma opção muito distante essa punição aplicada por Hugo Mota e que ele poderia até mesmo sair mais enfraquecido se decidisse seguir nesse caminho e que não viam na figura de Hugo Mota essa possibilidade, né, de punição. Acontece que dias depois, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, confirmou à CNN que deveria aplicar essas punições aos parlamentares que participaram dessa obstrução no plenário da Câmara dos Deputados e agora esse caso já foi encaminhado à Corregedoria Parlamentar para essa análise. O que precisa ser feito a partir de agora? Uma análise minuciosa do que de fato aconteceu e cabe ao corregedor, o Diego Coronel, indicar as punições cabíveis para cada um desses casos. Entre os parlamentares que foram citados nessa questão estão parlamentares do PL, do PP e também do Novo, né? Ele vai, a partir de agora, indicar essas punições, depois esses casos devem ser enviados para análise no Conselho de Ética e também decoro parlamentar para deliberação também sobre o tema. Então é um rito, é um processo que tem que ser seguido, mas a expectativa é que já se tenha uma definição por parte do Conselho, né, da Corregedoria, na realidade, ainda nesta semana, Carol, até pelo menos ali quarta, quinta-feira. Então, é essa a expectativa. Só para a gente relembrar quem são os parlamentares que estão nessa lista de possíveis punições que deverão enfrentar nos próximos meses. Alan Garcês, Bia Kicis, Carlos Jordi, Carol de Tone, Domingos Sávio, Júlia Zanata, Marcel Van Hatten, Marco Feliciano, Marcos Polon, Nicolas Ferreira, Paulo Bilinski, Sóstenes Cavalcante, Zuco e Zé Trovão. Foram os parlamentares citados nesses encaminhamentos, mas vale a gente lembrar, há a expectativa de que essa lista aumente ainda mais, porque nesse encaminhamento ainda há pedido para verificação se outros parlamentares deveriam estar nessa lista e não foram aí, portanto, devidamente citados. Quando tudo isso começou, ainda no início da semana passada, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, determinou ali a liberação do plenário e citou, né, o regimento interno falando que punições poderiam ser aplicadas a esses parlamentares, inclusive a suspensão cautelar do mandato por até 6 meses. Então, a verificar como que ficarão essas punições que agora estão encaminhadas, estão sendo analisadas na Corregedoria Parlamentar. Carol. Está aí, então, os deputados. Eles não vão escapar da punição. Você viu ela falando que o... Te dar um exemplo aqui. Quando o Donald Trump foi lá e acabou com a guerra entre Irã e Israel. O Irã, ele avisou os Estados Unidos que ia atacar uma base dos Estados Unidos, mas nem foi em território dos Estados Unidos, foi em outro país. Aí foi lá e soltou um foguete, aquele de aniversário, para mostrar para o seu povo lá no Irã que ele revidou os Estados Unidos. Entendeu? Pois é. Tentar mostrar força. Hugo Mota está fazendo a mesma coisa. Ele quer dar uma resposta para os seus pares para dizer que é forte. Porque se ele deixar do jeito que está, na cabeça dele, ele vai sair enfraquecido disso tudo. Então, ele vai punir os deputados
Eu acredito que o Marcel Van Hatten será um deles. Se a gente pegar aqui nesse vídeo, aqui, ó, e a gente voltar um pouquinho aqui, ó, vou tirar o áudio. Vou tirar o áudio para vocês verem. Ó, ele tá lá, ó. Ele tá sentado lá na cadeira do. Foi por isso que foi pedido ali a cassação do mandato dele, porque aqui, ó, ele senta na cadeira do Hugo Mota, ó. Olha lá, aí ele levanta, depois ele senta de novo, olha lá, ó. Eu, sinceramente, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu não vejo crime nenhum em sentar na cadeira do presidente, sinceramente, tá? Tava cheio de deputado lá em cima, tá? Cheio de deputado. Agora, vai tentar punir quem sentou em uma cadeira? Outra coisa, lá em cima também tem um monte de cadeira, tá? Do lado, à direita e à esquerda dele, que compõe a mesa diretora, né? Então ali tem um monte de cadeira. E vai punir só quem sentou na presidência? A meu ver, é um pouco de exagero nisso tudo aí. Olha lá, quantos deputados. Isso aí foi no dia Foi no dia ali da cotovelada que o Nicolas recebeu, né? Olha lá. Foi a cotovelada que ele recebeu, etc e tal. Uma boleira danada. Então eu acho que um pouco de exagero nisso tudo. 6 meses, tá? 6 meses. Ficar, ó, se você analisar bem, vai ser, ó, 8, 9, 10, 11, 12, depois janeiro. Rapaz, você vai voltar em fevereiro. Só em fevereiro, só depois do recesso que esses deputados vão voltar e sem salário ainda. É brabo o negócio. Então, o prejuízo é meio ano, cara. O prejuízo é bastante alto. E aí já vamos voltar na campanha, né? Vamos voltar na campanha. O Zé Trovão também, né? Olha aqui, ó. O cara que é coligado com o Tarcísio manda, no Tarcísio manda, né? Por isso que Eduardo critica Tarcísio. Olha o que ele fala aqui, o Kassab do Eduardo, sobre a ida dele lá para os Estados Unidos. Olha aqui, ó. Ministro, como o senhor avalia a postura de Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, que gravou vídeos, que chegou a falar para empresários brasileiros irem para lá, inclusive teve um entreveiro com o governador Tarcísio, em determinado momento, o senhor é secretário de Tarcísio. Como o senhor avalia essa postura dele, que continua, inclusive, lá trabalhando nesse sentido? Vamos separar do campo da política, né? No campo da política, o Eduardo Bolsonaro tem as suas ideias, suas convicções, o seu partido, as suas pretensões eleitorais, e tem aqueles que divergem dele. Acho que o grande erro do Eduardo Bolsonaro tem sido se colocar numa solidariedade ao tarifaço. Eu acho que isso, para um brasileiro, para um deputado federal, é algo totalmente inadequado. Eu acho que esse é o grande erro. No campo da política, eu sou um democrata, eu respeito divergências, a opinião dos outros, e não podia ser diferente. Então, ele tem todo o direito, seja falar aqui nos Estados Unidos, agir assim ou assado. Mas, na hora que ele, como deputado federal, não se alinha naqueles que defendem os interesses do Brasil, eu acho que é um erro muito grande. Mas nessa linha, meu ministro, que é um erro político, me parece evidente, né? Você se solidarizar com o tarifaço, que afeta a economia brasileira. Mas isso foi criminalizado no Brasil, né? O Supremo Tribunal Federal entendeu que aquilo é um crime, não é apenas uma retórica, é um crime. Na minha impressão, que aquilo é uma espécie de reedição do espírito da Lei de Segurança Nacional, aqueles tipos da soberania, interesse do país. Qual é a sua avaliação sobre esse tema da criminalização desta opinião, digamos assim, desse posicionamento político do Eduardo Bolsonaro e deste grupo aí? Olha, eu tomo muito cuidado para me manifestar, porque eu não tenho o conhecimento jurídico no campo da Constituição para dizer se é crime ou não crime, porque eu respeito muito a divergência e o poder que as pessoas têm da palavra, da manifestação. Eu tomo muito cuidado. O que eu posso dizer no campo da política, eu conheço um pouco. Eu tenho certeza que é um erro crasso, um erro grave.
para a vida dele, para a carreira dele, porque, afinal de contas, ele é um deputado federal eleito por São Paulo, que tem como missão, como responsabilidade, defender os interesses de São Paulo, não é? E dos nossos produtores, de todos, enfim. Então, no campo da política, eu tenho certeza que é um erro, mas eu não vou aqui me manifestar no campo jurídico. Viu aí? O que pensa o crânio do Tarcísio, né? Esse camarada aí é o crânio do Tarcísio. Curta, compartilha, se inscreve nesse canal, por favor. Esse canal é um canal que eu criei, porque quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então se inscreve nele, porque se eu sumir no outro, estarei nesse aqui. Muito obrigado por vocês me aturar. Forte abraço.